Hoje você vai descobrir o triste fim dos 4 maiores conquistadores de todos os tempos. Homens que, mesmo com pouquíssimos recursos tecnológicos, dominaram territórios, tornaram-se mundialmente famosos, tiveram prestígio entre as mulheres e todas as glórias que esse mundo pode oferecer. Você ficará perplexo não só com a morte de cada um deles, mas também com seus feitos quase inacreditáveis. Sejam bem-vindos ao canal A História do Poder. Se você é um curioso pela história da humanidade, não perde mais tempo e já se inscreve nesse canal, além de ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. O seu like também é muito importante para nos apoiar a trazer mais vídeos dessa forma. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Alexandre o Grande. Imagine um homem que chorou porque conquistar 2 milhões de milhas quadradas não era suficiente para ele. Alexandre, o Grande, se importava apenas com uma coisa: conquistar o mundo. Ele lançou seu exército para a batalha sem medo da derrota, como se fosse imortal. E por que não pensaria assim? Esteve em uma onda de vitórias por 10 anos. Os homens estavam cansados e queriam voltar para casa para desfrutar dos luxos que haviam obtido, mas seu rei não se importava com riquezas, nem mesmo com governar. Tudo o que ele queria era apenas conquistar. E estava indo tudo bem para ele, até que enfrentou dificuldades na Índia. Alexandre perdeu muitos homens enquanto lutava contra Porus, seu desafio mais desafiador. Ele teria sido ferido, enquanto seu cavalo morreu em batalha. Ele continuou empurrando seus homens, mas do outro lado do rio estava outro vasto exército indiano revigorado e pronto, enquanto seus homens estavam cansados e fracos. Eles imploraram a Alexander para voltar para casa. Pela primeira vez, foi forçado a concordar e, mesmo sem querer, voltou. Este foi o começo do fim para ele. Infame por seu hábito de beber, ele caiu no mar uma noite e ficou gravemente doente. Seus generais oportunistas rapidamente se reuniram para ver seu rei e perguntaram a quem pertenceria seu vasto império após sua morte. Alexandre respondeu: ao mais forte. Isso desencadeou uma guerra entre seus generais que durou quase 50 anos, em que o Império Macedônio foi quebrado em pedaços antes mesmo de ser alguma coisa, mas de qualquer forma, nunca foi sobre a Macedônia em primeiro lugar. Tudo era apenas sobre Alexandre. Ele ficou paralisado e foi declarado morto pelos médicos. Historiadores gregos escrevem que o corpo de Alexander não se decompôs por 6 dias após a sua morte, o que prova que o rei guerreiro era de fato quase um semideus. No entanto, eles não conseguiram perceber que ele não estava realmente morto. Cientistas modernos acreditam que Alexandre sofria de um distúrbio neurológico que o colocou em coma. É muito possível que Alexandre ouviu as conspirações de seus homens antes de ser enterrado vivo. Júlio César. Em seguida, temos o maior admirador de Alexandre, Caio Júlio César. Enquanto Alexandre chorava porque não tinha mais mundos para conquistar, César é relatado em lágrimas enquanto lia as façanhas de Alexandre. Ele disse aos seus homens que, quando ele tinha a minha idade, ele havia conquistado Dários, mas até agora nada foi realizado por mim. Como seu ideal era Alexandre, ele acabou igual a ele, obcecado por si mesmo e narcisista. Uma vez que ele ganhou um poder significativo como general e estadista, eliminou o sistema republicano romano e se declarou a si mesmo como ditador perpétuo. Perpetuamente, ele também não tinha vergonha disso. Ele é relatado dizendo: se você deve quebrar a lei, faça-o para tomar o poder. Em todos os outros casos, observe-a. Senadores em Roma temiam que César quisesse estabelecer uma monarquia que corroesse completamente a sua autoridade. Em 15 de março de 44 a.C., um grupo de 60 senadores assassinou César na reunião do Senado. Coletivamente, o grupo esfaqueou-o 23 vezes para mostrar o quanto todos eles o amavam.
A última coisa que César viu foi seu próprio filho adotivo e o seu aliado de confiança, Marcus Brutus, presente entre os assassinos, Gengis Khan. Isso nos leva à era medieval, que foi famosa principalmente pelos cruzados. Eles foram ofuscados por Gengis Khan, que ficou conhecido como a Besta do Oriente. Ele conseguiu conquistar o dobro de terras que Alexandre estava determinado a trazer o mundo inteiro sob uma espada. Mas, ao contrário de Alexandre ou César, ele não se via como Deus ou um Messias. Ele sabia que era um tirano e se gabava abertamente. Nas suas palavras ele dizia: "A maior felicidade é despedaçar seu inimigo, levá-lo diante de você, ver suas cidades reduzidas a cinzas, ver aqueles que o amam envoltos em lágrimas e reunir sobre o seu peito suas esposas e filhos." Há vários relatos de sua morte. Rashid Uddin escreve que foi vítima da peste bubônica, enquanto Marco Polo, o famoso viajante italiano, escreve que ele foi baleado a cavalo e sucumbiu às suas feridas alguns dias depois. Outro relatório diz que ele foi castrado fatalmente por uma princesa do Império Xiita Ocidental, a quem ele manteve à força como concubina. A razão pela qual sua morte não está bem documentada como outros conquistadores é porque era para ser um segredo. Antes de morrer, Khan instruiu sua família e seguidores a manter sua morte em segredo, pois ocorreu na pior época possível. Era o momento em que os mongóis estavam no estágio vital de sua tão desejada conquista de 20 anos do Império Xiita Ocidental. Essa conquista foi mais importante para o moribundo Gengis Khan do que seu próprio grande funeral. Até mesmo seu cadáver trouxe morte aos seguidores de Khan, que massacrou todos na rota onde seu cortejo fúnebre foi levado. Napoleão Bonaparte. Avançando 5 séculos, talvez o maior conquistador que viveu foi Napoleão Bonaparte. A transição de espadas e lanças para a artilharia levou lugar, e Napoleão era um indiscutível gênio nesta arte da guerra. A propósito, você sabia que muitos desses grandes homens, como Alexandre, Júlio César, Gengis Khan e inclusive o próprio Napoleão, de maneira inconsciente, seguiam princípios de um livro milenar? Esse livro costuma ser até os dias de hoje um livro de cabeceira das pessoas mais calculistas e persuasivas em todo o mundo. Se você está curioso ou curiosa para descobrir quais são esses princípios e como eles impactaram a trajetória de todos esses homens, clique agora no primeiro link da descrição e acesse o livro A Arte da Guerra, uma obra que ultrapassa os limites dos campos de batalha e alcança o contexto das pequenas e grandes lutas cotidianas, sejam em ambientes competitivos, como no seu trabalho, ou seja, nos desafios internos em que temos de encarar nossas próprias dificuldades. O livro está no primeiro link da descrição. Faça bom uso. Na França revolucionária, pode-se ver o seu imperador, cujas ambições o levaram muito além de sua personalidade, que era provavelmente ainda mais bizarra que a dos outros grandes conquistadores. César se considerava o único Messias para o seu povo, Alexandre se via como um deus, Gengis era tido como um tirano soberano, enquanto Napoleão se considerava um artista de guerra. Ele teria dito: "Eu amo o poder, mas é como artista que eu amo." Para ele, o campo de batalha era uma pintura, e ele era um artista desenhando seu poder. Sua concentração era enorme, e sua memória para detalhes e fatos era imensa. Uma vez, em uma campanha em 1805, um de seus subordinados não conseguiu localizar sua divisão enquanto seus assessores procuravam através de mapas e papéis. O imperador informou o oficial da sua unidade atual, onde ele estaria nas próximas 3 noites. O status e retomada da força da unidade, bem como os militares subordinados, registraram isso de um exército com 7 núcleos no total de 200.000 homens. Tudo foi retratado em sua cabeça.
Ele varreu vitórias por toda a partes da Europa e do Mediterrâneo região, com suas forças movendo-se tão rapidamente como o vento. No entanto, as apostas foram ficando cada vez mais altas, o número de mortos aumentou e as batalhas ficaram ainda mais encharcadas de sangue. Ele foi derrotado na Batalha de Waterloo em 1815 e foi capturado pelas forças britânicas, às quais ele não foi condenado à morte, já que os britânicos não o queriam morrer como um mártir. Em vez disso, eles o abrigaram, prenderam-no com alguns de seus seguidores num bangalô podre. Ele viveu o resto de sua vida em constante negação de suas circunstâncias. Quando ele organizava um jantar, esperava-se que os homens usassem roupas militares e mulheres aparecessem vestidas com vestidos de festa e com pedras preciosas. Ele queria se sentir como se ainda governava. Anos de isolamento e a solidão tomaram conta dele e ele finalmente morreu em 5 de maio de 1821, fazendo sua última confissão à França, o chefe do exército e Joséphine. Ele basicamente expressou tudo o que é querido: seu país, sua carreira militar e sua esposa Joséphine. Este foi o fim de um dos 4 grandes conquistadores. Um deles morreu devido a uma doença súbita, outro foi morto traído por seus próprios homens e uma flecha levou a melhor sobre Genghis Khan, enquanto o artista morreu em cativeiro. Embora os 4 grandes conquistadores tenham partido deste mundo em circunstâncias diferentes, eles tinham apenas uma coisa em comum: todos eles morreram desejando mais. E você? O que achou de cada um desses homens? Deixe nos comentários. De qualquer forma, agradeço por assistir. Se este vídeo foi do seu agrado, não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Te convido a clicar no vídeo que está aparecendo nesse momento na sua tela para você entender por que Nero é considerado o homem mais cruel, perverso e malévolo de toda a Roma antiga. Até o próximo vídeo.